Oi, gente, vamos continuar aqui aquele nosso vídeo de equações de segundo grau, tá? Vamos para a parte 2 agora, é a resolução de uma equação de segundo grau incompleta, que a gente viu que tem as equações incompletas e tem as equações completas, tá? Vamos ver aqui nesse caso, lembrando, quem são os coeficientes? Os coeficientes são os números que acompanham as letras, tá? Aqui no caso, quem que acompanha o x ao quadrado? É o 2. Então, o coeficiente aqui é o 2. Quando não tem nada, é como se eu tivesse um 1 aqui na frente. Então, quem que vai ser o meu coeficiente aqui? Quem que acompanha a letra x? É o 1. Então, o coeficiente aqui é 1, tá? Quando não tem nada no expoente também, é como se eu tivesse um 1 aqui em cima. Então, o coeficiente A é o 2. Tá? O A é sempre o que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B vai ser sempre aquele que acompanha o x, que no caso aqui é 1. Veja bem que eu não tenho coeficiente C. Quem que seria o coeficiente C? O número que fica sozinho aqui antes do igual. Não tem, tá? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Lembrando, por que que é de segundo grau? Porque o maior expoente aqui é o 2. Tá? Se eu tivesse só essa parte aqui, ó, seria equação de primeiro grau. Mas isso daqui é uma equação de segundo grau. O coeficiente A é o 2, o coeficiente B é o 1. Agora, como que a gente resolve isso? Como que a gente vai descobrir o valor de x aqui, quando falta o coeficiente C? Primeira coisa que a gente vai observar é o que eu tenho de igual aqui nesses dois termos, ó, no 2x ao quadrado e no 1x. O que eu tenho de igual aqui em comum nos dois termos? É o x, não é? Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui também. Então, esse valor que eu tenho igual, eu vou colocar em evidência, tá? Eu vou pegar a letra que eu tenho igual e vou colocar em evidência, que é abrir um parênteses aqui para poder dividir. O que eu tenho que fazer aqui agora? Dividir 2x ao quadrado. Vou pegar o primeiro termo, que é esse aqui, ó. Esquece o resto. Eu vou pegar 2x ao quadrado e vou dividir por x. Lembrando que aqui na frente eu tenho o 1 e o expoente, quando não tem nada, também é 1. Então, vamos dividir número com número e as letras com as letras. 2 dividido por 1 vai dar 2. X ao quadrado dividido por x a primeira potência, como que eu faço a divisão disso? Eu vou repetir a base. Na divisão, x ao quadrado dividido por x, a primeira, eu subtraio os expoentes. Se eu multiplico, eu somo, mas na divisão eu subtraio. Então, aqui, ó, 2 tira 1, vai ficar 1 aqui em cima, não precisa colocar, tá? Aqui é a mesma coisa. Agora, eu vou pegar esse termo aqui, ó. 1 dividido por 1 vai dar 1, tá? Então, não precisa colocar quando for 1. E x dividido por x, tudo que é dividido por ele mesmo é sempre 1. Então, aqui, tá vendo que esse termo é igualzinho a esse? Ó, 1x a primeira dividido por 1x a primeira. Isso é igual a 1, certo? Se eu tenho 10 dividido por 10, é 1. 5 balas dividido para 5 pessoas, é uma para cada um. 7 balas dividido para 7 pessoas, uma para cada um. A mesma coisa aqui, ó. 1x a primeira dividido por 1x a primeira vai ficar 1 aqui dentro. Isso aqui é igual a 0. Agora, o que eu preciso que vocês entendam, gente? Sempre que eu multiplico alguma coisa por 0, ó, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 10, 0. Tudo que eu multiplico por 0 é sempre 0. Então, para isso aqui dar 0, o que tem que acontecer? Ou esse lado vai ser 0, ou esse lado vai ser 0. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O x é igual a 0, esquece esse 1 aqui que não precisa colocar, só coloquei para explicar para vocês. Ou o x é igual a 0, tá? Ou 2x mais 1 é igual a 0, tá? Então, isso aqui eu preciso resolver, equação de primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Tudo que tem x fica antes do sinal de igual e os números vão ficar depois do sinal de igual. Trocou de lado, troca o sinal. Lembram disso? Tem que lembrar. Então, onde que eu tenho x aqui, ó? 2x. Aqui vai ficar antes do igual. 0 não conta. Esse mais 1 aqui está sozinho. Se ele está sozinho, ele tem que ir para depois da igualdade. Ele está mais 1, vai ficar o quê? Menos 1.
Então, eu descobri que 2x custa menos 1. Eu não quero saber o valor de 2x, eu preciso saber o valor de quem? De x. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Menos 1 dividir por 2. Tem como dividir 1 por 2? Não, não dá. Pode deixar assim mesmo. Então, qual que é a solução dessa minha equação aqui de segundo grau? Solução, sempre que eu tiver a solução de alguma coisa, eu vou colocar esse S, tá? Vou abrir umas chaves e vou colocar o resultado aqui dentro. Qual que é o valor de x que eu descobri? Ou o x vale 0, ou o x vale menos meio. Tá? Essa é a solução da minha equação de primeiro grau. Para isso aqui zerar, o x tem que valer 0 ou o x tem que valer menos meio. Vou dar mais exemplos para ficar mais claro, tá? Vocês podem achar, nossa, que difícil, mas não é. Vocês vão pegando o costume, vai ficar bem facinho. É só prestar atenção e tentar fazer, gente. Tá? Não é difícil. Vamos ver aqui. Ó, vai ficando automático depois. Eu tenho o A. Quem que é o A? É o 3. Quem que é o B? É o 2. O C eu não tenho. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta. Está faltando o termo C. Como que eu vou resolver isso aqui? Quando falta o termo C, é aquele que eu coloco em evidência. Quem que eu tenho em comum aqui nos dois termos? Eu tenho o x. X aqui, x aqui. Vou colocar o x em evidência. Vamos dividir isso aqui. Lembrando que quando não tem nada, é 1. Tá? 3 dividido por 1, 3. X ao quadrado dividido por x é como se tivesse 1 aqui em cima, né? Vai ficar, eu vou repetir o x, 2 menos 1, é como se eu tivesse 1 aqui também. Não precisa colocar, você tem que ter o hábito de não colocar. 2x dividido por x. Lembra que esse x dividido por esse é a mesma coisa que 1? Não conta? É como se eu pudesse cortar aqui. 10 dividido por 10, 1. 2 dividido por 2, 1. 50 dividido por 50, 1. X dividido por x também dá 1. Só que isso aqui eu lembro que está multiplicando. Isso aqui deu 1. X dividido por x, 1. Vezes 2, 2. Então, aqui é como se eu cortasse esse x com esse x e sobrasse quem aqui dentro? 2. Então, isso aqui é igual a 0. Agora, como que eu vou resolver? Daquele mesmo jeito. Ou esse lado é 0, ou x é igual a 0, ou 3x mais 2 é igual a 0. Equação de primeiro grau. Tudo que tem x antes da igualdade, número sozinho depois. Esse aqui vai ficar antes do sinal de igual, né? E aqui está mais 2, vai para o outro lado como? Menos 2. Já sei que 3x custa menos 2. Eu quero saber o valor de quem? Só do x. Então, vai ficar menos 2 dividido por 3. Pronto, resolvi a minha equação. Então, qual que é a minha solução? Coloca dentro da chaves o resultado. X é igual a 0 ou x é menos 2 terços. Tá? Fecha as chaves. Mais um exemplo, gente. É vocês ficarem craques. Tá? Vou mandar bastante atividade para vocês. Ó, 4x ao quadrado mais 5x é igual a 0. Eu tenho o A, que é 4, eu tenho o B, que é 5, e me falta o C. Como que eu resolvo esse tipo de equação de segundo grau incompleta? O que eu tenho em comum aqui nos dois? O x. Então, é ele que eu vou colocar em evidência, fazer isso aqui. O que eu tenho de igual, eu coloco ele separado aqui. Agora, vamos fazer a divisão, tá? Aqui você já sabe que tem um 1 escondidinho aqui. 4 dividido por 1, 4. X ao quadrado dividido por x, repete a letra e é como se eu estivesse fazendo uma subtração, porque na divisão eu diminuo o expoente. 2 menos 1, 1. Não precisa colocar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. 5 dividido por 1 vai dar 5. Corta esse com esse, porque x dividido por x é a mesma coisa que 1. Não precisa colocar. Fecha o parênteses, que é igual a 0. Então, quando que isso aqui vai zerar? Ou o x é igual a 0, porque eu sei que 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0, ou esse lado aqui também tem que ser 0. Então, x é igual a 0, ou 4x mais 5 é igual a 0. Equação de primeiro grau que vocês viram no ano passado, ou melhor, no 7º ano. Tudo que tem x antes do igual e números sozinhos depois. Então, vai ficar 4x é igual. Tá mais 5 menos 5.
tá? 4x é menos 5, eu quero saber o valor de x, vai ficar menos 5, é sempre o desse lado dividido pelo que acompanha aqui. Pronto, já descobri a solução da minha equação. Qual que é a solução? X é igual a 0 ou x é menos 5 quartos, tá? Lembrando que isso aqui é um S de solução. E assim a gente resolve, gente, esse tipo de equação de segundo grau, quando falta o termo C. Vamos ver agora como que resolve? Se me falta o termo B. É mais fácil que esse, tá? Esse aqui é o mais chatinho de visualizar. Vamos ver aqui. Letra C. 2x ao quadrado mais 1 é igual a 0. Vamos colocar aqui menos 1. Como que eu vou resolver isso aqui, gente? Ó, eu tenho A. Quem que é o A? É o 2. Eu tenho o termo B. O B é aquele que acompanha o x. Não tem. Eu vou ter o termo C. C é o que está sozinho. Quem que é o C aqui nesse caso? É o menos 1. Então, está faltando o termo B. Quando a equação é desse tipo, como que eu vou resolver? É bem simples, tá? É como se fosse uma equação de primeiro grau. Tudo que tem x ao quadrado antes do igual e o número que está sozinho vai ficar depois. Então, vai ficar 2x ao quadrado aqui antes, tá? Esse menos 1 trocou de lado, vai ficar como mais 1. Não precisa colocar o mais. Então, agora, o que aconteceu? Aqui, eu descobri 2x ao quadrado. Não quero 2x ao quadrado, eu quero x ao quadrado. Vou isolar o x ao quadrado, é 1 dividido por 2. Mas a intenção de resolver uma equação de segundo grau é descobrir o valor de x. Aqui eu descobri o valor de x ao quadrado. Como que eu faço para resolver isso? Toda vez que eu quero tirar o expoente 2, para tirar isso aqui mais facilmente, eu vou passar do outro lado raiz quadrada. Então, o que vai ficar? Esse 2 vai sumir, vai ficar o x. Mas aqui desse outro lado, eu tenho que colocar raiz quadrada de meio. Por que eu coloquei esse sinal de mais ou menos? Porque se eu tenho menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes mais 2, mais com mais 2 vezes 2, 4. Tanto se os dois são negativos quanto se os dois são positivos, o resultado vai ser sempre positivo, tá? Então, os dois sinais sendo negativo, quando eu multiplico um pelo outro, o sinal é positivo. Então, por isso que o número aqui dentro tem que ser positivo ou negativo. Pronto, tem raiz quadrada de 1 meio? Não. Tá? De 4 tem, 2 vezes 2, 4, mas raiz quadrada de meio não. Então, qual que é a solução disso daqui? Mais ou menos raiz quadrada de 1 meio. E é simples assim, tá? Ela é mais fácil que a outra. Mais um exemplo. Tá acabando. Ó, se eu tenho 5... Não, vou colocar 6x ao quadrado mais menos 9 é igual a 0. Vamos lá. Quem que é o A? O A é 6, o B eu não tenho e eu tenho um número sozinho que é o C. Está faltando o B. Como que eu vou resolver esse tipo de equação de segundo grau? É parecido com a da primeira. Tudo que tem x ao quadrado antes do igual e o número sozinho depois. Então, vai ficar 6x ao quadrado é igual, tá menos 9, vai ficar mais 9. Não precisa colocar, tá? Então, eu descobri que 6x ao quadrado custa 9. Eu não quero saber 6x ao quadrado, eu quero saber o valor de x ao quadrado. Vou isolar isso aqui por enquanto. 9 dividido por 6. Mas aqui eu tenho x ao quadrado. A intenção é descobrir o valor de quem? De x. Para tirar a raiz quadrada, para tirar o expoente aqui, o 2, eu tenho que passar do outro lado raiz. Sempre assim, tá? Sumiu o 2 aqui do expoente, do outro lado eu tenho que passar a raiz. Pronto. Aqui eu posso deixar assim a solução por enquanto, tá? Qual que vai ser? Mais ou menos a raiz quadrada de 9 sextos. Simples assim, gente. O último exemplo. Ó, 4x ao quadrado
menos 16 é igual a zero, tá? Como que vai ficar isso daqui? Eu tenho A, que é 4, não tenho B, e eu tenho C, que é menos 16. Falta o B, como que eu vou resolver? 4x ao quadrado é igual a mais 16, não precisa colocar o mais. Vou isolar o x ao quadrado. X ao quadrado vai ser 16 dividido por 4. Aqui dá para fazer essa continha, tá? X ao quadrado é igual a 4. Olha bem, eu não quero x ao quadrado, mas para assumir esse 2, o que eu vou fazer? Passar mais ou menos raiz quadrada de 4. Aqui eu posso resolver. Qual que é a raiz quadrada de 4? Quanto vezes quanto que dá 4? É 2. Então, x é igual a mais ou menos 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu posso tirar esse resultado aqui. Então, qual que é a solução dessa equação? Mais ou menos 2, tá? Que eu resolvi a raiz quadrada. E é isso. Agora, um detalhezinho aqui também, gente, ó. Vamos supor que aqui é o mais. Passando para o outro lado, trocaria o sinal, ficaria menos, né? Então, isso aqui seria menos, isso aqui seria menos. E aqui ficaria menos. Se acontecesse isso, se aqui dentro da raiz, gente, fosse um resultado negativo, esse aqui, ó, a solução seria vazia. Isso aqui é o símbolo de que não tem solução, uma solução vazia. Por quê? Não existe raiz quadrada de número negativo. O que significa raiz quadrada? Quando eu tenho 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Os dois números têm que ser iguaizinhos, tá? Para o sinal ficar negativo, teria que ser um com sinal de mais e um com sinal de menos. Porque mais com menos seria menos. Mas isso aqui não tem a ver com raiz quadrada, tá? Porque um com sinal de mais e o outro com sinal de menos não pode. Os dois números têm que ser iguais para o resultado ficar negativo. Então, teria que ser um com menos 2 e o outro com mais 2 para dar menos 4. Ó, menos com mais, menos. Não pode, porque um é diferente do outro. Ou os dois têm sinal de menos, ou os dois têm sinal de mais. Então, se der negativo aqui dentro da raiz, não existe raiz real, tá? A solução seria vazia, sempre que tiver negativo aqui dentro, ok? E, para finalizar, aqui, vamos colocar x ao quadrado igual a zero. Aqui eu tenho o A, que é o que acompanha x ao quadrado, é o 5. Eu não tenho nem o termo B e nem o termo C, tá vendo? Eu só tenho o A. Sempre que acontecer isso, gente, o resultado vai ser sempre zero. Por quê? Ó, daquele mesmo jeito que a gente fazia lá no outro. Vamos isolar o x ao quadrado é igual a 0 dividido por 5, tá? 0 dividido por qualquer coisa sempre vai ser o quê? 0. Como que eu faço para o quadrado sumir? Passar a raiz do outro lado, não é? Então, x vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 0. Qual que é a raiz quadrada de 0? É 0, tá? Então, sempre que eu tiver só o termo A, não tiver nem o B nem o C, o resultado sempre vai ser 0, tá? Solução é 0. Ó, 2x ao quadrado é igual a 0. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 0 dividido por 2 é 0. Como que eu resolvo isso daqui? Para tirar o 2 daqui, eu tenho que passar a raiz. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0, novamente, é 0. Então, se eu tenho só o termo A, o coeficiente A, o resultado é 0. Então, agora a gente aprendeu a resolver equações incompletas do segundo grau. Da próxima aula a gente vai aprender a fazer equações completas, que é bem interessante, viu? Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e se cuidem.